Entrevista com a professora doutora Andréa Alves de Sá. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a todos vocês por essa oportunidade de me apresentar aqui como uma cientista negra, uma cientista social. A minha área é de ciências sociais aplicadas, no caso, o direito. É notável sua contribuição e interesse em pesquisa e defesa dos direitos dos povos tradicionais. Pode nos contar como e quando decidiu dar essa ênfase em seu trabalho? A ênfase dos povos tradicionais, né, ela começou, como havia dito já para alguns de vocês, que quando eu entrei na faculdade de Direito, minha grande questão, um grande problema científico sempre foi por que quem trabalha na terra não é dono da terra? Eu me lembro que no primeiro ano da faculdade, era o primeiro ano, primeiro bimestre do primeiro ano, eu tinha um professor de Direito Civil e tinha um item que era assim, pessoa. E aí eu olhei e falei, oba, vou descobrir, né? Como é que é? E aí eu sempre falei, pô, vou gostar do direito civil, porque o direito civil é o direito das pessoas, né? E esse professor deu exatamente 7 minutos de aula sobre pessoa. E aí, quando terminou a aula, eu fui até ele e falei, vem cá, professor, mas você vai continuar falando sobre pessoa? Ele disse, não, acabou. Eu falei, como acabou? Isso não é pessoa, eu não queria. Aí ele olhou para mim e falou assim: o que, que você está querendo me dizer? Eu falei assim: professor, eu quero saber por que, que as pessoas que trabalham na terra não são donos da terra. E aí ele olhou para minha cara assim, deu uma risada, falou assim: você quer fazer pesquisa? Eu te oriento. Esse professor é hoje ministro Luiz Edson Fachin. Ele sempre me orientou a vida inteira, né? Eu brinco com ele, que eu falo para ele que não fui eu que pedi orientação, ele que pediu para ser meu orientador, mas porque essa linha da pesquisa era muito importante para mim. E aí com o estudo, né, principalmente sobre história, eu estava muito história e geografia, eu comecei a perceber que as pessoas, a luta que eu dizia que era uma luta sobre a terra, a luta que eu via que era a luta das pessoas, por que elas não tinham direito à terra, ela estava dentro do próprio processo histórico de colonização, né, de conquista do Brasil. E aí eu fui estudando, só que isso é muito amplo, então eu resolvi fazer um recorte. O recorte foi justamente com as comunidades originárias, então aqueles que estavam aqui na terra e que foram aos poucos sendo levados para o interior, né? E se instalado lá, vivido o seu jeito de viver e que sempre, cada vez que a economia, né, que o capital precisa daquilo, eles vão sempre em cima deles, né? E destituem essas pessoas da terra. Então, foi por isso, né, que eu comecei a estudar a comunidade tradicional, né? Que na verdade é o povo brasileiro, né? É a comunidade tradicional, são os índios, são os quilombolas, que são os negros que fugiram para o interior, são os pescadores, os ribeirinhos do rio ou do mar, são os catadores. Então são essas pessoas aí que vivem da terra, que vivem do ambiente, do meio ambiente, que está sendo destruído, né? Então, por isso que acabou eu me encantando com esse recorte, na verdade, para que eu pudesse responder essa pergunta científica que me acompanhava desde o início da faculdade. Sua primeira formação foi em educação física, certo? Como foi o caminho até se tornar doutora em direito? Bom, o caminho foi árduo, né? E na época eu dava aula de educação física de tarde e trabalhava de manhã, e estudava de manhã o curso de direito. Então foi bastante difícil, porque quando eu resolvi fazer direito, eu já tinha uma filha, né? E durante o curso tive outro filho, que foi o Léo. Então foi um meio tumultuado. E o direito foi uma trajetória escolhida até para aprofundar um pouco a parte de educação, que eu achava que a educação ela tinha um estudo da educação, da pedagogia,
era um estudo um pouco restrito e eu queria aprofundar mais, queria entender mais sobre as raízes dessa educação. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou atuando como uma cientista negra no Brasil? Você já sofreu racismo no ambiente de trabalho? Muitas, muitas e muitas vezes eu sofri. Né? Inclusive eu estou movendo uma ação contra a universidade justamente por causa disso. Né? Eu sempre fui a mais cobrada, a professora mais cobrada, a professora que não podia viajar, a professora que, mesmo tendo monitores, eu não podia deixar com os monitores, que, enfim, eu era sempre a professora que era acusada e principalmente, nunca assim diretamente, claro, né? Hoje eu até penso que infelizmente, que eu gostaria que muito que alguém me chamasse, ô sua preta, né? Porque aí a gente consegue o processo, mas não foi assim, aqueles subterfúgios, né? E que você acaba vendo que você está sendo tratada de uma forma diferente das outras mulheres, inclusive. Tá? Eu tenho um amigo que ele dizia sempre assim, ele é do direito do trabalho, e ele sempre dizia assim, pois quando você tem no direito penal um ladrão, por exemplo, todo mundo está vendo que ele está roubando, sai correndo atrás, pega ladrão, pega ladrão. Então você acaba ficando mais fácil de você advogar para aquela pessoa, né? No entanto, quando você está num ambiente em que existe, que as coisas não são claras, né? Então assim, o aluno ri para você, não ri para você, ela ri de você, ou quando pergunta assim, professora, sabe, eu vi um casaco muito bonito ali, está em liquidação, né? A gente começa a perceber que isso não é falado para os outros. Né? O que é difícil é isso, é quando cai a ficha que você é tratado diferente, porque a princípio eu nunca percebi isso e acabei percebendo de uma forma muito dolorosa muitos e muitos anos depois. Como foi participar da Comissão da Verdade em 2014 e ouvir tantos relatos difíceis sobre o que aconteceu na ditadura militar, especialmente tendo crescido durante a ditadura militar? Pois é, eu cresci, né? Eu nasci em 1964, até brinco dizendo assim, eu não chorei nem ri para não ser mal interpretada, mas eu nasci em 64 e realmente até 85, né? Que foi quando acabou a ditadura militar, eu já estava com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Então eu passei por todo o período da ditadura. Tá? Foi quando eu era criança, a gente quando é criança não percebe muitas coisas. O que eu percebia era que em alguns lugares tinha aquela coisinha escrito Brasil ame ou deixe. Uma vez eu falei para minha mãe, perguntei, mãe, por quê? Por que é Brasil ame ou deixe? E ela me deu um safanão e falou assim, fica quieta, menina. E isso eu me lembro muito claramente, né? Das demais coisas não, só me lembro já em 79, quando, né, começou o movimento da anistia, e aí eu comecei a participar um pouco mais, né, dos movimentos, comecei a entender o que era uma anistia e o que era, e comecei a participar. E fui, claro, da geração lá que estava naquele 1 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro, pela Diretas Já. Então toda essa parte de redemocratização eu participei ativamente e tenho muito orgulho disso. Quanto à Comissão da Verdade, nossa, eu fiquei muito feliz de ter sido escolhida. Foi um processo seletivo e bastante difícil e eu consegui ser escolhida. Trabalhei com uma equipe maravilhosa. A Sandra, a doutora Sandra, que é uma historiadora fantástica, que hoje trabalha na Federal, na Estadual, na Universidade Estadual da Bahia, né, na UNEB, ali do sul da Bahia, e ela era coordenadora, eu era auxiliar técnica, que fazia parte dos processos, né? Enfim, tinha uma equipe grande. E eu fiquei estarrecida, eu fiquei revoltada, eu fiquei abobada com as coisas que se fazia nesse país, né? De como é um horror a ditadura, né? De como é triste a ditadura, de como marca as pessoas, né? Então foi muito difícil escutar as pessoas,
sobretudo vê-las, né? Quer dizer, quando elas falavam, aquilo tudo era como se tudo estivesse voltando e a gente escutava as pessoas, a gente chorava no meio, as pessoas choravam. Mas foi tudo muito, muito bom, porque todos os dias eu tinha certeza que eu estava dando um passo à frente, né, para revelar, né, esse segredo imundo, né, que existe aqui, que existiu aqui no Brasil e que, sinceramente, espero que nunca mais retorne. Muita gente morreu, muita gente sofreu, muitas famílias foram destruídas, né? E não só naquele momento, mas por toda uma vida, né? E assim, é algo que a gente não esquece. Qual é o legado que você espera deixar para o mundo? Olha, eu acho que o legado que eu queria deixar em termos profissionais era esse livro mesmo que eu fiz, sabe? Eu acho que esse livro que denuncia, né, o quanto o direito massacra, né? Muitas vezes massacra ao invés de, de garantir, né? Ele massacra, para garantir alguns direitos, ele massacra outros. E ter feito isso em função e para as comunidades tradicionais. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca tinha falado. Quando eu estava me encaminhando para fazer a prova do doutorado, para entrar no doutorado, eu estava em Curitiba, estava um dia muito frio e muito cinza, e eu saltei do ônibus e fui andando até a universidade. E eu fui rezando, dizendo, Deus, me concede essa oportunidade, porque eu vou fazer o bem, eu quero isso para fazer o bem, eu quero isso para mostrar para aqueles que não têm voz o que é ser retirado, né, expulso, né, do seu local de origem. Então, isso é um legado que eu quero. E do ponto de vista da pessoa, ter feito 2 filhos, né, ter deixado 2 seres humanos aí muito, muito cônscios e muito respeitosos e muito inteligentes e muito batalhadores. Eu acho que, né, isso é uma alegria para qualquer mãe, né? Então, isso aí é um outro legado que eu deixo no mundo. Enquanto mulher, cientista e mãe, como foi conciliar essa rotina e afazeres? Foi bem difícil, né? Já era casada, então eu tinha muitas coisas para fazer e muito que estudar. E logo no início da faculdade eu já resolvi fazer pesquisa. Então eu me lembro que quando o Léo nasceu, eu estava fazendo uma pesquisa pelo PIBIC, que na verdade foi a primeira vez que tinha no PIBIC da PUC do Paraná, onde me formei, um aluno bolsista do CNPq no curso de Direito. Então eu tinha uma enorme responsabilidade e eu me lembro que muitas vezes eu tive que escrever a minha monografia junto com o Léo ali no carrinho, né? Eu balançava com o pé e, e escrevia a minha monografia. Existe alguma frase, texto ou canção que te defina enquanto professora e pesquisadora? Conta pra gente. Eu tenho uma música que meu pai dizia que lembrava muito de mim e eu me reconheço muito nela, que é Maria Maria, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter garra sempre. Então isso é algo que eu sempre levei para minha vida e eu com muito carinho, porque foi meu pai que cantava isso para mim. Qual é o seu maior orgulho enquanto profissional? Bom, meu maior orgulho é ter conseguido chegar até aqui, né? Porque foi tudo muito difícil, né? Eu vim de uma família pobre, eu fiz escola pública e fiz escolas públicas ruins, sabe? Pra vocês terem uma ideia, eu entrei na 3ª série primária porque minha mãe ficou na fila para me matricular e a moça da secretaria dizendo assim, olha, acabou pro 1º ano. Aí ela falou, bom, então vai entrar pro 2º. Acabou pro 2º ano. E aí ela ficou desesperada, falando, minha filha tem que estudar. E eu tive que fazer uma prova ali, oral, na frente da diretora. E a diretora me deu essa chance. Então,
Eu tenho muito orgulho de ter aproveitado essas chances todas que a vida me deu, sabe? E ter batalhado, e ter metido a cara. Eu tenho orgulho disso, eu tenho muito orgulho do meu diploma de doutora. Às vezes eu entro na sala de aula, eu sempre falo assim, ah, olha, eu sou ali professora doutora. E eu falo assim, gente, eu faço questão de botar professora doutora porque esse DR aqui, nossa, como custou, como foi difícil eu conseguir. Então eu tenho muito orgulho de ter conseguido, né, neste país, apesar de pobre, apesar de negra, apesar de com filhos e com, enfim, com tudo que aconteceu na minha vida, eu consegui ter ultrapassado essa barreira e ter conseguido me doutorar numa faculdade do Paraná, que é nível 6 do MEC, e com 10 assim, com louvor. Eu fiquei muito, muito feliz com isso. O que você orientaria para jovens cientistas pretas que estão começando a carreira agora? Isso é uma pergunta muito difícil, porque o fato de você ser preta já, já assim, torna chegar até a ciência uma coisa muito difícil, né? Então, quem conseguiu passar todas as barreiras e conseguiu chegar, né, a um lugar onde ela vai fazer ciência, eu recomendo que continue muito firme, né? Porque é necessário que a gente tenha pessoas de todos os gêneros, de todas as cores, em todos os locais, né? Quanto mais a gente tiver essa diversidade, o impacto dentro da ciência, inclusive, será maior, né? Porque você vai ter muitas visões de mundo e isso só traz benefício para a ciência.